Saber Direito desta semana é sobre direito militar. As aulas abordam a justiça militar no Brasil, procedimentos investigatórios na justiça militar, crime militar, crimes dolosos contra a vida de civil e o novo órgão julgador da justiça militar. O curso é com o professor de Direito Penal Militar e Processual Penal Militar, Mauro Stimmer. Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula aqui do Saber Direito na TV Justiça. Eu sou o Mauro e nós já tivemos uma aula onde aprendemos, onde trabalhamos a composição da Justiça Militar. O que aprendemos na primeira aula? Na primeira aula nós aprendemos que a Justiça Militar não é uma justiça especial, mas sim uma justiça especializada. Criticamos o esquecimento do legislador no tocante ao direito penal militar, ao direito militar como um todo. Criticamos a inexistência de um crime militar hediondo por puro esquecimento do legislador ao não colocar o direito militar no rol da Lei 8.072. Falamos depois que a Justiça Militar da União é diferente da Justiça Militar do Estado, porque a Justiça Militar da União julga os crimes militares, quer seja praticado por civil, quer seja praticado por militar. Ao passo que a Justiça Militar Estadual julga apenas os crimes militares praticados por bombeiros e por policiais militares. Aprendemos também que a Justiça Militar da União é a única justiça que vai além-mar, é a única justiça que acompanha o Brasil numa eventualidade de uma guerra. Entendemos que a Justiça Militar da União, enquanto tem seu órgão julgador em tempos beligerantes, em tempos de guerra, ela aplica a pena de morte. Entendemos que a pena de morte, para ser aplicada, deve aguardar a manifestação em 7 dias do senhor presidente da República. Falei para vocês que houve já uma sentença de condenação à pena de morte no Brasil, mas esta sentença não foi executada porque o presidente da República à época, Getúlio Vargas, se ocupou em comutar esta pena para uma pena perpétua e depois foi uma pena de 30 anos. Perfeito? Podemos então agora dar início à nossa conversa de hoje. O que nós vamos falar na segunda aula, professor? Nós vamos falar sobre inquérito policial militar e instrução provisória de deserção e instrução provisória de insubmissão, que são crimes que trataremos na terceira aula, crimes militares próprios, que só podem ser cometidos por militar em situação de atividade. Vamos iniciar o estudo do inquérito policial militar trazendo um conceito. Conceito este que é extraído da doutrina, comum, perfeito? Queria aqui também convidá-los para acessar uma grande obra de um amigo nosso, Cícero, professor Cícero Coimbra Neves, promotor da Justiça Militar lá em Santa Maria, e o professor Cícero tem o Manual de Processo Penal Militar, e este Manual de Processo Penal Militar é, sem sombra de dúvidas, hoje, o que nós temos de mais moderno, de mais atualizado em direito penal militar. Existem também o Código de Processo Penal Militar do professor Jorge César de Assis, este da editora Juruá, tá, que você pode acessar também, que pode acessar esse livro. São 2 livros que eu aconselho, são 2 livros que tratam desse ramo especializado. Tanto o professor Jorge como o professor Cícero também se valem, obviamente, da doutrina do processo comum para conceituar o inquérito. E nós podemos falar que inquérito policial seria, e aqui eu vou colocar então um conceito que vai abranger o inquérito policial comum e o inquérito policial militar. O inquérito policial poderia ser conceituado então como um procedimento administrativo, preparatório e inquisitivo, presidido por um delegado lá no inquérito comum e por uma autoridade militar aqui no inquérito penal militar, que tem por objetivo fornecer autoria e materialidade para que o titular da ação penal, no nosso caso, o Ministério Público Militar, e lá no processo comum, o querelante na ação penal privada ou o Ministério Público Federal ou Estadual, possam efetivar, a propor esta ação penal. Esta diferença, Mauro, de procedimento e processo, quando tu usas a palavra procedimento, eu poderia colocar ali processo? Não, não poderia. Porque o processo difere-se do procedimento, porque processo é uma relação, a doutrina trata o processo com uma relação entre os atores processuais. É a relação que existe entre o juiz imparcial e a acusação, que obviamente acusa, e a defesa, que exerce uma defesa técnica. Então eu tenho aqui, tá, o conceito de processo, conjunto, tá,
de relações entre os sujeitos processuais. E o procedimento? O procedimento nós podemos conceituar como um conjunto ordenado de atos. Quando eu digo, então, que o inquérito policial militar e o próprio inquérito comum é um procedimento, eu estou dizendo que ele não é uma relação entre sujeitos, que eu não tenho acusação e defesa e julgador, mas eu tenho um conjunto ordenado de atos que devem ser respeitados. Perfeito? Esse conjunto ordenado de atos que devem ser respeitados, ele é importante esse conceito em razão do que a doutrina afirma, que é a impossibilidade de uma nulidade deste procedimento vier por si só anular um processo. Quando eu digo que eu tenho um procedimento, tá, e esse procedimento possui a nulidade, esta nulidade por si só não invalida, não anula o meu processo. Eu posso dar alguns exemplos de procedimentos para vocês, de conjunto ordenado de atos, que é o caso do inquérito e do inquérito policial militar e o procedimento de licitações, aquele da Lei 8.066 lá, que trata das aquisições de produtos ou serviços, de bens ou serviços, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, enfim, e até mesmo pelos municípios, a depender se tem a sua lei própria ou não. Mas procedimento eu tenho em licitações, inquérito. Processo eu tenho efetivado após o início da ação penal. E aqui uma diferença importante. Enquanto o processo penal, o Código de Processo Penal Comum, não faz uma afirmação expressa, o nosso Decreto-Lei 1002, que é o Código de Processo Penal Militar, decreto esse que é de 69, mas que teve sua vigência a partir de 1º de janeiro de 1970. Faço uma ressalva importante aqui, assim como o Código Penal Comum, como o Código de Processo Penal Comum, que são decretos-leis, na Justiça Militar nós trabalhamos com 2 diplomas legais, o Decreto-Lei 1001 e o Decreto-Lei 1002. Ambos foram recepcionados pela Constituição em 5 de outubro de 88, ambos foram recepcionados por meio de lei ordinária. Então hoje nós falamos decreto-lei quando falamos do Código Comum, falamos decreto-lei quando falamos do Código Penal Militar, falamos decreto-lei quando falamos do Código de Processo Penal Comum e também quando falamos do Código, principalmente quando falamos do Código de Processo Penal Militar. Mas esses 4 diplomas foram recepcionados como lei ordinária. Por que é importante entender isso, professor? Porque as alterações que são feitas hoje no Código Penal Militar e Processo Penal Militar se dá por meio daquela lei ordinária, lei formal, tá, que é trabalhada pelo nosso Congresso Nacional. Perfeito até aqui? Vamos lá então. O nosso Código de Processo Penal, ele diz quando inicia o processo. Por quê? Porque ele literalmente traz a seguinte redação: o processo penal militar inicia-se com o recebimento da denúncia, se efetiva com a citação válida e ele é extinto quando ocorre o julgamento, com ou sem análise do mérito. Então o Código de Processo Penal aqui, ele é mais militar, ele é mais técnico que o Código de Processo Penal Comum. Por quê? Porque o Código de Processo Penal Comum não diz quando inicia o processo. Por que eu estou trabalhando isso com vocês? Porque o procedimento não vai macular o processo. O vício que eu tenho no procedimento inquérito policial militar ou inquérito policial comum não irá macular a ação penal, não irá por si só anular a ação penal. Esta é a posição aqui do Supremo Tribunal Federal, é a posição da doutrina e da jurisprudência tranquilamente majoritária. Bom, entendemos então que o inquérito policial é um procedimento. E esse procedimento, eu disse para vocês que ele é preparatório e inquisitivo, que serve para que o Ministério Público, então, ofereça a denúncia. E aí eu posso trabalhar com vocês a finalidade do inquérito policial militar. O inquérito policial militar tem por finalidade trazer subsídios, trazer elementos para que o Ministério Público Militar venha a oferecer uma denúncia, venha a oferecer uma ação penal, cuja peça vestibular, a peça inaugural, é uma denúncia. Então, qual a finalidade do inquérito, Mauro? A finalidade do inquérito é apresentar elementos para que o Ministério Público Militar possa, então, efetivar, dar início à ação penal. Eu falei ainda que ele é um procedimento, que ele é preparatório, tem a finalidade da ação penal, e eu falei que ele é inquisitivo. Se esse procedimento ele é inquisitivo, significa que no inquérito policial militar e também no inquérito policial comum, eu não tenho ampla defesa e eu não tenho contraditório. Mas, Mauro, não haveria aqui uma lesão
ao artigo 5º da Constituição Federal, que nós sabemos que é um direito fundamental que nós temos, porque no artigo 5º existe a seguinte redação, que não há, ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal, respeitando a ampla defesa e o contraditório. Quando o inquérito policial ele é inquisitivo, ele não desrespeita a ampla defesa e o contraditório? Não. Por que ele não desrespeita a ampla defesa e o contraditório? Porque o inquérito policial militar não tem ampla defesa e não tem contraditório, mas isto fica postergado, fica diferido, fica guardado para a ação penal. Vamos exemplificar. Eu, Mauro, sou ouvido no inquérito como suspeito. Eu tenho ampla defesa e contraditório ali na oitiva que o delegado está fazendo comigo? Não tenho, porque ali não é processo, pessoal, ali é procedimento. E ali eu tenho um delegado de polícia investigando alguma coisa, que pode ser eu. Eu tenho sim terei ampla defesa e contraditório depois. Ele vai ser diferido, vai ser postergado para a futura ação penal. Isso se dá em razão de uma característica, que eu vou aproveitar e vou falar agora, que é a característica de ser um inquérito policial instrumental. Ele não é um fim em si mesmo. O inquérito policial militar não tem um fim, ele tem um objetivo ao seu final, que é o início da ação penal. Então eu posso não conceder ampla defesa nem contraditório aqui no inquérito, mas lá na ação penal, aí sim, aí eu não tenho como fugir. Lá eu terei que ofertar ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, então, o contraditório e a ampla defesa no inquérito policial, ele é diferido, ele é postergado, ele fica reservado para a futura ação penal. O inquérito policial, aquele procedimento preparatório inquisitivo presidido pelo delegado de polícia ou pelo comandante da unidade, tem por objetivo e finalidade fornecer elementos de autoria e materialidade para a futura ação penal. Até aqui estamos estudando o conceito. E aí eu te pergunto assim, quem é o destinatário do inquérito? E talvez aqui seja uma novidade para você, porque a doutrina começou a trabalhar isso agora. Geralmente a doutrina diz assim, o destinatário do inquérito é o Ministério Público. Para quê? Para uma futura ação penal. Perfeito. Mas esse destinatário, ele é o destinatário imediato do inquérito. A doutrina mais garantista, aqui eu cito o professor Aurí Lopes Júnior, lá do Rio Grande do Sul, o professor Aurí Lopes Júnior, em seu livro, Manual de Processo Penal, ele traz que também é destinatário do inquérito policial o juiz. Como assim, Mauro? O juiz não é imparcial, ele não é um dos atores processuais que formam o processo? Sim. Porém, o juiz é também um destinatário do processo e eu vou te explicar isso como exemplo. Imagine que você seja um capitão do Exército e você está investigando por meio de um inquérito policial militar furtos que ocorrem na sua unidade militar. E a investigação não está sendo muito produtiva, tá? Até que chega uma informação para você que diz assim, capitão, o soldado Joãozinho, o tenente Pedrinho estão participando desses crimes. E a melhor forma do senhor conseguir provas é por meio de uma interceptação telefônica. O que você, capitão, vai fazer? Você vai peticionar, mandar um ofício para o juiz de direito, o juiz federal da Justiça Militar, representando, o verbo é esse, representar, representando por uma interceptação telefônica, conforme reza a Lei 9296 lá de 96. E você, então, vai solicitar, vai representar ao juiz. Quais são as informações que você vai mandar para o juiz? Você vai mandar aquelas informações que estão no inquérito. Então, o juiz também é destinatário do inquérito. Mas a diferença é que o Ministério Público é um destinatário final do inquérito, para decidir se processa ou não processa. Ao passo que o nosso juiz, ele é o destinatário do inquérito, mas o destinatário imediato desse inquérito. Ele se utilizará do inquérito para decidir sobre medidas cautelares. Por exemplo, estou usando a medida cautelar de interceptação telefônica, o meio de prova, interceptação telefônica, previsto na Lei 9296 de 96. Mas poderia ser uma busca e apreensão, poderia ser uma infiltração de agentes previsto na Lei 12.850, a Lei do Crime Organizado. Poderia ser um mandado de prisão, preventiva ou temporária, de modo então que o juiz é um destinatário do inquérito, mas ele é um destinatário imediato do inquérito.
Mediato por quê? Porque ele vai se utilizar do inquérito para fins de aplicação, concessão ou não de medidas cautelares. Perfeito? O que vimos até agora, pessoal? Estamos ainda trabalhando o conceito do inquérito, mas por meio desse conceito do inquérito estamos aprofundando a matéria. Vimos que o inquérito é um procedimento e não é processo. Vimos que ele tem como destinatário, regra, o Ministério Público, exceção, o juiz para as medidas cautelares. Vimos que ele é inquisitivo, logo ele não tem ampla defesa e não tem contraditório. Porém, a ampla defesa e o contraditório ficam postergados para uma futura ação penal, ficam diferidos, ficam para outra ação penal. Perfeito? Agora, nós temos que entender aqui, tá, sobre titularidade deste inquérito. Eu falei para vocês que o inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia. E aqui cabe uma ressalva. A Lei 12.830 deu ao delegado de polícia a presidência exclusiva do inquérito policial. Mas, Mauro, hoje o próprio STF não decidiu que o Ministério Público investiga, mas não por inquérito, por procedimento próprio, que não é inquérito policial. O inquérito policial é presidido por um delegado de polícia. Porém, o inquérito policial militar não é presidido por delegado de polícia, porque nós não temos como organizar delegacias em unidades militares. Imagine, os senhores, que nós tenhamos uma delegacia por unidade militar. É lógico que não. Mas eu preciso que alguém tenha o poder de polícia dentro daquela unidade. E quem seria a melhor aspas, pessoa para ter esse poder de polícia? O comandante. E o artigo 7º e 8º do Código de Processo Penal Militar diz que o poder de polícia judiciária militar será exercido nas unidades pelo comandante. Então, é o comandante que vai utilizar, que vai lançar mão, que será o responsável pelo inquérito policial. Então, olha que grande diferença aqui. Enquanto eu tenho o inquérito comum presidido pelo delegado de polícia, eu tenho o inquérito policial militar presidido pela autoridade de polícia judiciária militar, que é, no caso aqui, o nosso comandante da unidade, o comandante de área. Por que eu uso o comandante de unidade? Fica mais, penso eu, que é mais fácil de você entender. Tá? Então, nós vamos utilizar sempre o comandante da unidade. Este comandante de unidade, Mauro, vai ser o delegado? Claro, vai ser o delegado. Agora, imagine você, vamos pegar um exemplo lá de Santa Maria também. Imagine que você é o comandante do Regimento Malé, um quartel de cavalaria que tem lá em Santa Maria. Coronel de cavalaria você é, e você tem a seu comando ali 1.500 homens. E, de repente, surge um crime na sua unidade que necessita ser investigado por inquérito policial. Você, coronel, comandante do Regimento Malé, você teria condições de investigar aquele crime, trabalhar durante 40 dias investigando aquele crime e levar e ter o comando da unidade? Não. Por quê? Porque é muito difícil comandar uma unidade com 1.500 homens e ser presidente de um inquérito, encarregado de um inquérito. Mas o que ele vai fazer então, professor, se o poder de polícia é dele? Ele vai passar esse poder, delegar esse poder a um chamado encarregado, que vai ser um capitão lá daquela unidade militar. Então, o poder de polícia é do comandante, mas ele pode delegar a um subordinado seu, diz o código, que seja ao menos, preferencialmente, um capitão. Perfeito até aqui? Aqui você tem que lembrar as aulas de direito administrativo. Você lembra que, estudando direito administrativo, você aprende a delegação e a avocação, não é isso? Esses dois institutos são importantes para essa aula número 2. Por quê? Porque a delegação é quando a autoridade superior delega a um subordinado aquelas atribuições que a lei lhe confere. Pois bem, aqui é o exemplo. O Código de Processo Penal, ele confere ao comandante da unidade o poder de polícia. Mas esse comandante pode delegar ao seu subordinado, que vai ser, de preferência, ao menos um capitão, ele pode delegar esse poder de investigação. Pois bem, ao final do inquérito, nós vamos ver no decorrer da aula, que o comandante vai chamar para ele de novo a decisão. O capitão vai dizer, olha, comandante, eu investiguei e concluí por isso aqui. Nada impede que o comandante avoque, por isso que eu falei importante da avocação, avoque para ele e diga não, mas o resultado que eu entendo é esse. Tá? E aí ele vai dar o que nós vamos falar já já, que vai ser uma solução naquele inquérito policial militar. Perfeito? Vamos então agora tentar sedimentar o conteúdo fazendo o nosso primeiro quiz.
Diz então o nosso primeiro quiz. O poder de polícia judiciária militar nos quartéis é, em regra, exercido. Letra A, pelo delegado regional. Letra B, pelo comandante da organização. Letra C, pelo oficial de dia, ainda que o comandante esteja na organização, ou pelo militar com mais tempo de serviço. Nós aprendemos que o delegado de polícia preside o inquérito. E aprendemos que o comandante da unidade, por força do artigo 7º e 8º do Código de Processo Penal Militar, é o titular da Polícia Judiciária Militar. E aqui eu faço uma ressalva e o quiz vem no momento bem oportuno. Por quê? O comandante é o responsável pelo poder de polícia enquanto ele está na unidade. Vamos imaginar um expediente das 8 às 18. O comandante está lá, ele é a polícia lá dentro. Quando ele se afastar no período contrário ao expediente, ou seja, das 18 até as 8 da manhã do outro dia, quem lhe representa lá é o chamado oficial de dia. E seria o oficial de dia o responsável por prender alguém em flagrante. Perfeito? Aqui, na letra número C, na letra C, eu falo pelo oficial de dia, ainda que o comandante esteja na organização militar. Está errado, tá? Aqui a resposta é, podemos colocar, letra B, pelo comandante da organização. Por quê? Porque a letra C está errada quando diz que o comandante está na organização militar. Comandante da organização detém o poder de polícia. Se ele não está lá, o poder de polícia é de quem? Do oficial de dia, que é, na verdade, o seu representante. Perfeito? Quiz importantíssimo esse. Artigo 7º e 8º dão ao comandante o poder de polícia. Ele preside inquérito e ele prende em flagrante. Perfeito? Bom, vamos falar agora, pessoal, sobre as características do inquérito policial militar. O inquérito policial militar possui características idênticas, na sua maioria, ao inquérito comum. A primeira característica do inquérito policial que a gente traz das aulas de processo penal comum é que o inquérito é escrito. Mauro, o inquérito é escrito? Sim, o inquérito policial militar ele é escrito. Isso é texto de lei. Agora, muito cuidado, nós temos que respeitar o avanço das tecnologias. Então hoje, tá, existem delegacias e até mesmo unidades militares que usam a gravação da qualificação do interrogatório, que usam a gravação do depoimento da testemunha. Isso não fere em nada o fato dele ser escrito. Por quê? Porque a cada gravação será o quê? Redigido a termo, uma ata, será redigido a termo, o próprio termo de audiência. É possível, então, utilizar áudio e vídeo no inquérito policial comum ou no inquérito policial militar? Perfeito. Até porque, essa informação é importante, há mais de um ano a Justiça Militar, notadamente aqui a Federal, a Justiça Militar da União, usa o sistema EPROC, tá? Um sistema que foi confeccionado, inclusive, pelo TRF4 da 4ª Região, tá? Que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali e Paraná. O TRF4 desenvolveu o sistema EPROC e a Justiça Militar, através de convênio, utiliza o sistema EPROC para o movimento dos seus processos. Então hoje, as unidades militares, assim como ocorre com a Polícia Federal, ela faz o inquérito, respeita a característica dele ser escrito e depois encaminha por meio eletrônico, aonde vai ocorrer a tramitação, para a Justiça Militar da União. Mas isso, ressalvo, em nada fere a obrigatoriedade, a característica de o inquérito ser escrito. Segunda característica não menos importante é que o inquérito é sigiloso. O sigilo do inquérito vem da própria natureza da investigação. Ser sigiloso significa dizer que a investigação é sigilosa. Mas, Mauro, esse sigilo ele é absoluto? Não. Por óbvio, não é absoluto. Este sigilo ele não serve para o promotor, ele não serve para o juiz e ele não serve, isso é o que mais é cobrado, para o advogado. Eu tenho aqui então três operadores do direito, tá? Juiz, promotor e advogado, que vão ter acesso ao inquérito, que vão ter acesso àquilo que é sigiloso para as pessoas que estão fora dessas profissões. Agora, gente, eu não posso confundir acesso aos próprios autos com acesso à investigação. Vamos falar do juiz e do promotor primeiro. É óbvio que o juiz e o promotor têm amplo acesso ao inquérito porque eles são os destinatários desse inquérito. Eles são os destinatários do inquérito. O delegado está ali no papel de polícia judiciária
e o comandante está lá no papel de polícia judiciária militar, fornecendo elementos, subsídios para que o promotor ofereça e para que o juiz receba a denúncia. Não é isso? Para que tenha início o processo. Então é óbvio que eu tenho essas duas carreiras, esses dois cargos, essas duas autoridades com amplo acesso ao inquérito. E o advogado, Mauro? O advogado nós temos que ter um pouco de calma. Por quê? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 7º, inciso 14, ele diz que o advogado tem amplo e restrito acesso aos autos, inclusive sem procuração. Isso não bastou. Foi necessário que o Supremo editasse a súmula vinculante número 14, reforçando o que já constava no inciso 14 do artigo 7º do Estatuto dos Advogados do Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, este acesso que o advogado tem é acesso aos autos da investigação. E aqui você vai ler depois com calma a súmula vinculante 14 e você vai trabalhar esta diferença. A súmula ela diz assim, ó, o advogado tem acesso, tem amplo acesso àquilo que já está documentado nos autos do inquérito. Significa que o advogado não tem acesso à investigação. O sigilo da investigação é oriundo da sua própria existência, a sua própria essência investigativa é sigilosa. Agora, deve o advogado ter acesso àquilo que o delegado ou que o oficial encarregado já colocou nos autos do inquérito. Então, muito cuidado. Advogado tem acesso àquilo que já está documentado no inquérito. Vou te dar um exemplo que eu acho que tu não esquece mais. Imagina o seguinte, se eu tenho os autos do inquérito e apartado, porque a lei diz isso, apartado, a lei 9296 diz isso, apartado eu tenho a interceptação telefônica. O advogado, meu advogado, eu sou objeto dessa investigação, ele vai ter acesso a quê? Ele vai ter acesso ao inquérito ou acesso ao inquérito e à interceptação enquanto essa interceptação está ocorrendo? É óbvio que ele não vai ter acesso à interceptação enquanto a interceptação está ocorrendo. Ele vai ter acesso depois que esses autos apartados forem juntados ao inquérito e juntados até mesmo à própria ação penal. Tranquilo até aqui? Então, ele é irrestrito acesso a promotores e a juízes e também a advogados, e eu tenho dois fundamentos aqui, um fundamento legal e um fundamento sumular. Mauro, tem alguma diferença aqui? Claro que sim. Olha só, se o advogado pede acesso aos autos e o delegado nega acesso aos autos, ou o juiz, desculpa, o juiz não, o encarregado nega acesso aos autos, o que faz o advogado? O advogado, neste caso, se ele fundamentou só no estatuto, ele poderia entrar com mandato de segurança. Você sabe, o mandato de segurança, aquele remédio constitucional que serve para garantir aquilo que não está amparado por habeas corpus e que não está amparado por habeas data, ou seja, não é direito de ir, vir e permanecer e também não é direito de informação e você tem o direito líquido e certo, o remédio é o mandato de segurança. Qual o fundamento, Mauro? Se ele tem direito líquido e certo que está no estatuto, o delegado não está conferindo esse acesso, o delegado está sendo arbitrário, mandato de segurança. Agora imagine que o advogado peça o acesso aos autos com fundamento na súmula vinculante 14 aqui do Supremo. E o delegado nega. O que deve fazer o advogado? Entrar com mandato de segurança? Não. Entrar com uma reclamação na forma do artigo 102 da Constituição aqui no Supremo. Por quê? Porque deve ser, ou melhor, é a reclamação, o remédio, tá? A medida legal a ser adotada para garantir a soberania das decisões dos tribunais. E a súmula 14 nada mais é do que uma súmula que foi oriunda, tá? De várias decisões, reiteradas decisões aqui do STF, e foi então esse verbete de número 14 editado, e quando não respeitado, você não respeita quem? O próprio STF, e caberá a reclamação. Perfeito? Bom, o inquérito ele é informal. Ainda que ele tenha uma série, um conjunto ordenado de atos, não existe, na verdade, uma forma única e exclusiva de o delegado ou do nosso encarregado do inquérito trabalhar. Ele é informal. Perfeito? E ele é temporário. Eu vou falar daqui a pouco sobre os prazos do inquérito policial, que são um pouco diferentes dos prazos do inquérito policial militar. Tá? Mas ele é temporário para quê? Ele é temporário para garantir aquele direito que nós temos, que está lá no artigo 75, artigo 5º, inciso 75 da Constituição, que foi trazido agora pela emenda constitucional número 45 de 2004, que é a razoável duração do processo. O inciso, mencionado o inciso 75, ele diz que a todos é assegurado
seja no âmbito judicial ou administrativo. Lembra que inquérito é administrativo, inquérito é procedimento? Seja então no âmbito judicial ou administrativo, é assegurado a razoável duração do processo. Então, todo o inquérito deve ser temporário. Para quê? Para respeitar esse direito fundamental que nós temos. E o inquérito ele é obrigatório. Mauro, ele é obrigatório por quê? Porque o encarregado, o comandante de uma unidade, ao saber que na sua unidade foi praticado um crime, ele deve instaurar o inquérito. Deve instaurar o inquérito. Esta obrigatoriedade se impõe também ao delegado de polícia, que sabendo de um crime, deve instaurar o inquérito. Perfeito? Obrigatoriedade serve para o delegado. Mas outra característica é que o inquérito é dispensável. Parece antagônico, parece que uma vai de encontro à outra, tá? Só que ela não reflete a realidade. Por que isso? Porque, olha só, o inquérito ele é obrigatório para quem? Para o delegado. Mas ele é dispensável para o promotor de justiça. Por quê? Isso também consta do Código Penal Comum e consta do artigo 28 do Código de Processo Penal Militar, que se o promotor de justiça tiver elementos de autoria e de materialidade, tá? Pode o promotor propor uma ação penal sem inquérito. Mauro, tu pode exemplificar para eu não esquecer mais? Claro que sim. Imaginem que você, comandante de uma unidade, sabendo da existência ou desconfiando, tendo indícios da existência de um fato que ainda não é criminoso, você instaure uma sindicância. Esta sindicância conclui que há um crime militar naquele fato e que o autor é o Pedrinho e a materialidade está escancarada no objeto tal. Temos, por meio de uma sindicância, autoria e materialidade. Se esta sindicância chegar no Ministério Público, o Ministério Público pode sim propor ação penal dispensando o inquérito. Então o inquérito é obrigatório para o delegado, mas é dispensável para o nosso promotor de justiça. Perfeito até aqui? Perfeito. Agora, vamos trabalhar um pouquinho a questão de ser o inquérito temporário. Nós sabemos que o inquérito policial, ele possui prazo em respeito de um direito fundamental que eu tenho. Nós estudamos na faculdade que o processo penal comum diz que o inquérito comum tem o prazo com o réu preso de 10 dias e com o réu solto de 30 dias. Esse último prazo ele é prorrogável a critério do juiz. Já o primeiro prazo de 10 dias ele é improrrogável. Aprendemos na faculdade também que a lei de drogas, um pouco mais moderna, dá os seguintes prazos. Se o réu está preso, o inquérito deve acabar em 30 dias. Se o réu está solto, o inquérito deve acabar em 90 dias. E ambos serão prorrogáveis. Sabemos que a Justiça Federal, tá, tem uma lei própria e o seu inquérito tem com o réu preso 15 dias e com o réu solto segue a regra do Código Comum, ou seja, 30 dias prorrogável pelo período que o juiz do inquérito, que é responsável pelo inquérito, conferir essa prorrogação. Já o direito processual penal militar fixa um prazo um pouquinho diverso. Nós temos o prazo do inquérito policial militar assim definido. Se o réu está preso, o encarregado tem 20 dias para investigar. Se o réu está solto, o encarregado possui 40 dias para investigar, prorrogáveis esse prazo por mais 20. Só com um detalhe aqui que o difere do direito penal comum. A prorrogação do prazo não se dá por ato de juiz. Lá no comum, você lembra, é um ato do juiz. Aqui no inquérito policial militar, não. Aqui funciona assim, o encarregado tem 40 dias. Se for necessário, ao final do 40º dia, ele pede para o comandante, que delegou a ele aquele poder de polícia, que prorrogue por mais 20. Então funciona assim, o encarregado tem 40, caso de réu solto, prorrogável por mais 20 pela autoridade militar. Veja que interessante, não é pela autoridade judicial como é no comum. Tranquilo? Então nós vimos as seguintes características do inquérito. Vimos que o inquérito é sigiloso, ele é temporário, ele é obrigatório, ele é dispensável, ele é um procedimento, tá? Vimos que ele é instrumental, que não é um fim em si mesmo. E chegou o momento então do nosso segundo quiz para sedimentar esse conteúdo. Vamos lá. E o segundo quiz diz o seguinte, pergunta o seguinte: qual o prazo para encerramento do inquérito policial militar, o conhecido IPM? 10 dias em caso de indiciado preso, 20 dias em caso de preso ou solto,
ou 20 dias para indiciado preso e 40 dias para indiciado solto, ou 30 dias para indiciados presos e soltos. Nós vimos que o inquérito policial militar tem um prazo diferente do comum. O inquérito policial militar, ele possui o prazo de 20 dias para réu preso e 40 dias para réu solto. Esses 40 dias prorrogáveis pelo comandante e não pelo juiz. Então, a nossa resposta certa, letra C, 20 dias para réu preso, 40 dias para réu solto. Perfeito? Gente, olha só, o que nós vimos até agora na aula, Mauro? Nós estudamos o conceito do inquérito, dissecamos esse conceito, aprofundamos o conceito, depois trabalhamos as características desse inquérito policial militar. Entendemos e aprendemos essa parte muito importante, que a Polícia Judiciária Militar, nós não temos um delegado, e em razão de não termos esse delegado, o exercício do poder de Polícia Judiciária Militar é feito pelo comandante da unidade, e este comandante da unidade pode o quê? Delegar a um outro oficial. Esse oficial será, no mínimo, preferencialmente um capitão, tá? E que esse capitão tem um prazo, tá? De 20 dias para réu solto e de 40 dias para, 20 dias para réu preso e 40 dias para réu solto, prorrogável, tá? Por mais 20 dias a critério do comandante. Eu só queria aprofundar um pouco mais para vocês essa polícia judiciária, porque ela é tão específica, e nós não aprendemos na faculdade, que eu não posso me furtar aqui de comentar algumas coisas para vocês. A polícia judiciária é exercida pelo comandante. Falei também, já falamos isso na verdade, que o comandante não pode comandar uma unidade grande, imagina o quanto de responsabilidade e trabalho tem esse militar, e também exercer um poder de polícia. O que ele faz? Ele delega. Ele delega esse poder de polícia a um subordinado seu, que será de preferência um capitão. Mauro, onde está o fundamento legal para isso? O fundamento legal está nos artigos 7º e 8º do Código de Processo Penal Militar. Então, os artigos 7º e 8º conferem a determinadas autoridades o poder de polícia e dizem, autoridades, é possível que você investigue ou que você delegue a um subordinado. Essa delegação nada mais é do que aquele exato conceito que nós aprendemos lá em direito administrativo, tá? Que eu posso delegar aquilo que me é conferido por lei, com as próprias exceções, aquela que nós temos lá na lei do procedimento administrativo. Fora aquilo, e não é o caso, eu posso delegar a minha investigação. Essa investigação é feita por um subordinado e me é devolvida, perfeito? É devolvida. Quando ela me é devolvida, eu posso concordar com o meu subordinado, com o meu capitão, ou não concordar. Se eu concordo, eu homologo o que ele investigou e vou mandar para a justiça. E se eu não concordo, Mauro, se eu não concordo, eu chamo para mim novamente o poder decisório e dou solução diversa da investigação. Vamos tentar exemplificar. Imagine que eu, comandante Mauro, delego ao capitão Pedro uma investigação. O capitão Pedro conclui pela inexistência de crime militar, ao que eu não concordo. Eu digo, não, existe sim, Pedro, um crime militar nesse fato. O que eu, comandante Mauro, faço? Avoco para mim e vou dar uma solução diferente daquela que o Pedro deu. Ou seja, eu dou uma solução dizendo, existe crime militar aqui sim. Claro que vou encaminhar também para a justiça militar. E aqui eu quero falar, e deixei para falar nesse momento, uma das principais características do inquérito, que é a indisponibilidade. Muita atenção, por favor. O inquérito policial, assim como o inquérito policial militar, eles são indisponíveis. Mauro, trabalha um pouquinho de disponibilidade, vamos lá. Indisponibilidade significa que não é meu. E vamos lembrar também o direito administrativo aqui. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello tratava como pedras de toque do direito administrativo a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o presidente da República, o governador de estado, o prefeito municipal, eles não podem comprar um carro que eles mais, para o seu uso funcional, não podem comprar o carro que eles preferem. Por quê? Porque o dinheiro não é deles, é indisponível aquele dinheiro. Então eles fazem uma licitação. O delegado também, gente, o inquérito não é dele, ele não pode dispor do inquérito. O inquérito policial pertence, tá? É uma investigação do Estado e ele não pode dispor. Dizer que o inquérito policial é indisponível é dizer, delegado, comandante, você não pode arquivar o inquérito. O arquivamento do inquérito depende necessariamente de decisão judicial. E essa decisão judicial vai depender ainda de uma manifestação prévia do nosso Ministério Público Militar. Então anota isso, inquérito policial militar é indisponível. O comandante não pode mandar arquivá-lo. Só quem arquiva vai ser o juiz
a pedido do Ministério Público. Então, isso aí nós já vamos encerrar a aula daqui a pouco falando sobre esse fechamento do inquérito. No inquérito também eu tenho que falar para vocês que funciona o escrivão. O escrivão seria aquele agente de polícia, tá, que fez um concurso que auxilia o delegado. Como nós não temos o delegado, nós também não temos o escrivão. E aí compete ao comandante ou ao nosso encarregado designar um escrivão. Quem é o escrivão, Mauro? Nós temos o encarregado sempre como capitão, não é isso que nós já vimos? E aqui o escrivão vai depender de quem está sendo investigado. No encarregado também funciona assim, pessoal. Imagina que eu vou investigar um coronel, tá? Se eu vou investigar o major, fica mais fácil o meu exemplo. Se eu vou investigar o major, eu não posso mandar um capitão investigar o major, porque ele é moderno, ele é subordinado ao major. Eu devo mandar investigar o major, um coronel. Tranquilo até aqui? Perfeito. Se vai investigar um capitão, tem que ser um major. Sempre alguém superior investiga alguém subordinado. Isso é inerente aos princípios da hierarquia e da disciplina, que são as bases de todo o militarismo, estão lá no artigo 42 e no artigo 142, como nós vimos na primeira aula. Agora, muita atenção aqui. O escrivão, se for uma investigação de praça, de um sargento, de um cabo, de um soldado ou de um civil, a investigação vai ser feita, o escrivão da investigação vai ser um graduado, vai ser um sargento ou um subtenente. Agora, se o inquérito tiver por objeto a investigação de um crime praticado por um oficial superior, por qualquer oficial, quem será o nosso escrivão? Será no mínimo um tenente, perfeito? Será também um oficial. Essa diferença no direito penal militar de círculo de graduados e círculo de oficial, ela é bastante presente. Eu mesmo apresentei aqui para vocês várias situações em que o graduado e o oficial são trabalhados de maneira diferente. Notadamente, quando falamos do conselho especial, que julga o oficial, e o conselho permanente, que julgam as praças. Quando a gente fala de inquérito, nós temos que falar também como esse inquérito inicia, tá? O inquérito policial militar, ele tem duas diferenças importantíssimas que eu quero te apresentar em relação àquele que você aprendeu na faculdade, o inquérito policial comum. Primeira informação, o inquérito policial comum, na forma do artigo 5º do Código de Processo Penal Comum, ele pode ser iniciado por requisição do juiz. Um juiz comum, ele pode oficiar ao delegado de polícia para que o delegado, então, determinando a instauração de um inquérito. O Código de Processo Penal Militar é mais garantista nesse tocante e ele respeita mais o sistema acusatório, dizendo não, juiz militar não pode requisitar a instauração de inquérito, só pode requisitar a instauração de inquérito o Ministério Público. No direito penal comum, então, processual penal comum, juiz e promotor requisitam ao delegado a instauração de inquérito. No direito processual penal militar, apenas o promotor. O juiz não pode requisitar a instauração de inquérito. E detalhe, inicia-se o inquérito policial comum por meio de um auto de prisão em flagrante. É o que a doutrina chama de cognição coercitiva, cognição, conhecimento coercitiva forçado. É quando o delegado fica sabendo da prática de um crime porque chegou até ele o próprio criminoso. No direito penal militar é diferente. No direito penal militar, o APF, o auto de prisão em flagrante, ele não serve para iniciar o inquérito, mas ele é autossuficiente. Como assim, Mauro? Ele é autossuficiente por quê? Porque o inquérito policial, porque o APF, o auto de prisão em flagrante, ele serve como subsídio para que o promotor de justiça inicie a ação penal. Não tenho na justiça militar o início de um inquérito por meio de um APF. O APF é suficiente. A autossuficiência do APF, do auto de prisão em flagrante, para que haja então a persecução penal completada por meio deste auto de prisão em flagrante, substituindo a boa palavra, substituindo o próprio inquérito. Questão importante também é que o Superior Tribunal Militar, aquele que nós aprendemos que tem sede aqui em Brasília, que é composto de 15 ministros, ele também pode determinar, tá, a instauração de um inquérito. Tá? E obviamente nós temos a representação da autoridade, a representação da vítima, fazendo chegar até o comandante a notícia, fato de um crime, e nós temos também o início do inquérito por meio de uma sindicância. Sindicância é aquele procedimento administrativo, tá, que está investigando qualquer fato diverso de crime, e no meio da investigação percebe-se um crime. O que é feito? É feito uma comunicação ao comandante, e o comandante, então, com fundamento naquela sindicância, determina o início, determina a instauração de inquérito. Aí imagine o seguinte, o Código pensou em tudo.
gente, acreditem. Imagine o seguinte, eu, Mauro, sou o capitão. Estou investigando um graduado. Posso investigar um graduado? Claro, eu sou o capitão, o cidadão é sargento, eu posso investigar o crime por ele praticado. Ocorre que, no meio da investigação, descobrimos que, junto com o sargento, estava operando o major, que é mais antigo que eu. O que eu devo fazer? Eu posso continuar investigando o sargento, que é meu subordinado, e o major, que é mais antigo que eu? Não posso. Aí o código diz assim, capitão, você deve comunicar ao comandante que delegou a você o poder de polícia e esse comandante vai fazer o quê? Delegar esse poder a outro. Qual outro, Mauro? Outro militar mais antigo que o major. Por quê? Porque fere a hierarquia e a disciplina quando eu, Mauro, capitão, investigo o major. Eu falo tanto para vocês em hierarquia e disciplina. Seria interessante nós pontuarmos o que é hierarquia e o que é disciplina. A hierarquia, ela é uma forma, tá, prevista em lei, assim como a disciplina também está prevista em lei. Em lei, Mauro, sim. O Estatuto dos Militares, a Lei 6880, ela é a definitora do que é um crime militar, do que é disciplina e do que é hierarquia. A disciplina é o fiel acatamento a leis, a ordens, a regulamentos. Ao passo que a hierarquia é o fiel acatamento a ordens hierárquicas, é respeitar a linha de comando, é acatar a ordem de quem está acima de mim para que as pessoas que me são subordinadas acatem a minha ordem. Isso reflete o quê? Reflete a hierarquização existente nas Forças Armadas. Isso existe para quê, Mauro? Para que um respeite o outro? Não, porque Forças Armadas devem estar hierarquicamente, tá? Vinculadas. Por quê? Para que haja, sim, uma responsabilização maior dessa tropa armada. Tranquilo? Gente, olha só, tem dois artigos que eu quero comentar com vocês, que é o artigo 17 e o artigo 18 do Código Penal Militar. O artigo 17 e o artigo 18, eles falam, respectivamente, sobre a possibilidade de prisão pela autoridade militar e a possibilidade de incomunicabilidade do preso. Vamos lá. Tanto o 17 como o 18, eu asseguro a vocês, eles não foram recepcionados. Recepção, aquele fenômeno que ocorreu no dia 5 de outubro de 88, quando a promulgação da nossa Constituinte. Perfeito? Por que não foram recepcionados? Porque hoje, quem prende alguém por ordem escrita é só juiz. E ali está dizendo que o encarregado poderia prender. Então não vale. Não foi recepcionado. E outro que diz que o encarregado poderia colocar alguém incomunicável durante o inquérito. Pessoal, a nossa Constituição, ela veda, ela proíbe a incomunicabilidade até mesmo em momentos de exceção. Me dá um exemplo, claro, o artigo 136 e seguintes, eles trabalham os estados de exceção, que é o estado que nós temos de sítio e de defesa. Até mesmo no estado de defesa e de sítio de exceção é proibida a incomunicabilidade. Então não há como um código prever, tá, essa incomunicabilidade em momentos de normalidade, se até mesmo em momentos de exceção nós temos a sua vedação. Perfeito? Bom, gente, acabou o inquérito. O que faz o encarregado? O encarregado encaminha esse inquérito para onde? Ele encaminha para o Ministério Público Direto, ele encaminha para a Justiça Comum, ele encaminha para o delegado investigar, ou ele encaminha para o juiz federal da Justiça Militar? Pessoal, aqui existe a presidência do juiz. O inquérito policial militar, ele é finalizado com o relatório. Relatório nada mais é do que uma descrição dos atos praticados pela autoridade judiciária, tá? Que encaminha para o seu comandante que solucione, nós já trabalhamos isso, concorda ou discorda, e depois, concordando ou discordando do encarregado, este comandante encaminha o inquérito para o Poder Judiciário, para o juiz federal da Justiça Militar. E aí sim, o juiz federal encaminha ao promotor. E aí o promotor pode tomar algumas condutas. Mas antes disso, para fechar e sedimentar esse nosso conteúdo, nós vamos ao nosso quiz. A organização militar deverá enviar o inquérito policial militar, letra A, ao Ministério Público Militar, letra B, ao Juiz Federal da Justiça Militar, letra C, ao Comando Superior na Hierarquia Militar, ou letra D, Justiça Comum, caso entender que o delito é de competência daquela justiça. Nós já vimos que, acabado o inquérito,
com o relatório do encarregado, a vocação ou não do comandante da unidade, este inquérito ele é encaminhado à Justiça Militar, ao Juiz Federal da Justiça Militar. Não é encaminhado, ao Ministério Público, não é encaminhado ao seu superior e também não é encaminhado à Justiça Comum. Desta forma, então, a resposta certa é a letra B. A organização militar deverá encaminhar o IPM ao Juiz Federal da Justiça Militar. Pois bem, chegou então até o Juiz Federal da Justiça Militar este inquérito. O que faz o juiz? O juiz encaminha ao promotor de justiça. E o promotor de justiça poderá adotar quatro ações quando ele recebe o inquérito policial militar. A primeira ação é oferecer a denúncia, que será ou não recebida pelo juiz militar, pelo juiz federal da Justiça Militar. Segunda situação em que ele poderá adotar é requerer o arquivamento desse inquérito. Terceira situação é requerer diligência ao comandante da unidade. Que diligência, Mauro? Olha, não foi ouvido o cidadão fulano de tal, não foi ouvido o comandante fulano de tal, tal prova não foi realizada porque determinada perícia não foi feita. E a quarta e última ação que poderá adotar o encarregado, o Ministério Público Militar é pedir o que nós denominamos, a doutrina denomina de arquivamento indireto. Ele vai dizer assim, olha, isso não é crime militar, que é o objeto da nossa próxima aula. Aqui não é crime militar, aqui estamos diante de uma situação de crime comum. Crime comum que será investigado pela Justiça Comum. E o que ele faz? Ele, promotor, pede ao juiz que declare-se incompetente e encaminhe para a Justiça Comum. Perfeito? Quatro coisas, então, revisando. Denuncia, pede diligência, pede o arquivamento ou diz que é para outra justiça. Volta, então, o inquérito policial ao juiz militar. E o que pode o juiz militar fazer? Vamos imaginar a situação que eu quero trabalhar com vocês do pedido de arquivamento. O promotor pede ao juiz que arquive o inquérito policial militar porque não há, do verbo haver aqui, não existe ali autoria e materialidade. E o juiz olha e diz, olha, o senhor promotor está equivocado. Existe sim autoria e materialidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, nesse momento aqui, vamos discordar do promotor. Vamos dizer, olha, existe sim autoria e materialidade. O que faz o juiz que discorda do promotor quanto ao pedido de arquivamento? O pedido de arquivamento, ele é feito, então, pelo promotor ao magistrado. Se o magistrado concorda, será arquivado o inquérito. Se ele discorda, o Código de Processo Penal Comum diz para o juiz lançar mão do artigo 28 do Código de Processo Penal Comum, que tem a mesma redação do 397 do Código de Processo Penal Militar. E ambos dizem o que ao juiz? Dizem assim, juiz, você vai, ao discordar do Ministério Público, encaminhar aos autos ao chefe do Ministério Público, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, no caso do Ministério Público Militar, ou ao Procurador-Geral da Justiça, no caso do Ministério Público Comum, Ministério Público Estadual. Pois bem, vamos à linha do tempo, então, disso aqui que é importante. O promotor pede o arquivamento, o juiz discorda do arquivamento e remete os autos ao chefe daquele promotor. O chefe do Ministério Público Militar e o chefe do Ministério Público Estadual poderão decidir da seguinte forma. Eles poderão concordar com o seu colega, dizendo realmente é caso de arquivamento. Se assim agirem, estará o juiz obrigado a arquivar. Se eles agirem dessa forma, estará o juiz obrigado a arquivar. Mas eles também poderão adotar a seguinte ação, dizer, olha, não é caso de crime militar, tá? Ou melhor, existe crime militar aqui neste inquérito. E aí, o chefe do Ministério Público, ao afirmar que o seu colega estava equivocado, ele vai então determinar, tá, que outro promotor denuncie aquela pessoa. Por que outro promotor, Mauro? Porque o promotor que pediu o arquivamento em razão da sua independência funcional não pode ser provocado, não pode ser coagido, determinado a denunciar. E eu te convido para a aula 3. Na aula 3, nós vamos aprender o que é crime militar, tá? E esta aula é, sem sombra de dúvidas, a mais importante do nosso curso, porque ali você vai distinguir um crime militar do comum e afetará, inclusive, o tema competência. Forte abraço.
uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.